A Receita Federal cobra o desconto de PIS/COFINS sobre ganhos financeiros das seguradoras sobre as chamadas reservas técnicas, um valor aplicado obrigatoriamente pelas empresas para garantir certa estabilidade ao segurado. O tema está em debate agora na minha conversa com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Matheus Curioni. Doutor, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por aceitar o convite para este bate-papo aqui na programação da Rádio Justiça. Tudo bem, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade de discutir esse tema importante. Doutor, explica em primeiro lugar para a gente o que são e como funcionam essas reservas técnicas das seguradoras no Brasil. Lucas, como se sabe, as seguradoras são empresas cujo objeto é segurar, diversos pontos contratados pelos segurados. Pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser qualquer tipo de ativo contratado junto a elas. Como medida regulatória, essas empresas estão todas obrigadas a manter certo valor destinado a justamente fazer frente a esses prêmios pagos, a esses seguros contratados. Pode acontecer que em um determinado momento, determinado período, haja uma taxa maior de sinistros, um índice maior de sinistros, e a seguradora não tenha, na hora ali, o caixa necessário para cobri-los. Essas reservas técnicas são definidas por lei e as seguradoras são obrigadas a tê-las justamente para assegurar esses períodos esses eventos de maior incidência de sinistro. Isso é definido tanto em lei como regulado pela SUSEP e pelos órgãos regulatórios dos seguros no Brasil. É algo imposto e obrigado por lei. Uhum. Agora, quais os argumentos por trás da justificativa para que se defenda, para que se cobre a incidência de PIS e COFINS sobre essas reservas? Aliás, já peço que o senhor, na resposta, nos fale um pouco sobre a destinação de PIS e COFINS, que acho importante para a gente entender esse debate. Perfeitamente, Lucas. O que acontece? O PIS e COFINS são contribuições federais e eles incidem sobre a receita, o faturamento das empresas. Qual é a discussão nesse sentido das reservas técnicas? Essas empresas são obrigadas a manter esses recursos e elas poderiam destiná-los, utilizá-los de outra forma na sua atividade empresarial. Como elas têm que manter essas reservas, é óbvio que para qualquer empresa que tem que manter um bem, um ativo, é ideal que ele tenha algum tipo de rendimento para essa empresa. No caso, os rendimentos dessas reservas, como elas são ativos financeiros, eles são rendimentos financeiros. Vamos supor um exemplo. Uma empresa de comércio, ela se dedica a comprar e vender bens de qualquer tipo, mas ela tem também um investimento no banco, um fundo de investimento, uma poupança que seja, ou ações de outras empresas. Esses rendimentos, eles não são pertinentes ao objeto principal dessa empresa, que é o quê? Que é o comércio, certo? E qual é a atividade, fazendo um paralelo da seguradora? Ela recebe um prêmio que você paga para ela segurar, por exemplo, um automóvel seu. Essa é a atividade fim da seguradora e é disso que ela vive. Ela não é uma empresa que se dedica a investimentos financeiros. O PIS e a COFINS, diz a lei atual, que é a Lei 12.973, que eles incidem sobre a atividade principal da empresa. Qual é a discussão e qual é o tema central dessa nossa conversa? A Receita Federal vem exigindo o PIS e a COFINS sobre esses rendimentos financeiros das reservas técnicas. O que, a nosso entender, está longe de constituir a atividade principal de uma seguradora. A seguradora, ela se destina a quê? A segurar bens dos segurados e a receber os prêmios. Esses prêmios, sim, ou seja, a taxa do seguro, que o segurado vai lá e paga mensalmente, isso sim é uma receita principal sujeita ao PIS e COFINS. A reserva técnica é uma imposição legal, não é uma atividade própria da seguradora, por isso não poderia ser alvo da incidência dessas contribuições federais. Mas aqueles que defendem, né, justamente a incidência de PIS e COFINS sobre os rendimentos provindos da reserva técnica, o fazem sob que argumentos? Sob o argumento, Lucas, exatamente, e é curioso, porque é exatamente o mesmo argumento que se usa para dizer que não incidem, ou seja, a Receita Federal diz que incide porque isso obrigatoriamente tem que ser constituído pela seguradora, ou seja, não existe uma seguradora que não tenha reserva técnica por imposição legal. Logo, segundo a Receita, isso faz parte sim da atividade, é essencial à atividade dessas empresas. O contribuinte, por sua vez, diz que isso não é uma atividade empresarial principal da seguradora, é sim uma imposição legal. Então,
o fato de existir a imposição legal, ele é, de uma maneira até curiosa, ele é usado tanto para defender a não incidência do PIS e COFINS, quanto para defender a incidência dessas mesmas contribuições. Agora, há perspectiva, doutor, de um debate, por exemplo, na esfera legislativa sobre essa questão? Há alguma proposta de nova lei ou de emenda à lei existente que trate do tema, ou mesmo nos órgãos reguladores? Lucas, se a gente pegar, e isso é uma coisa que advoga até, uma situação que advoga até em favor dos contribuintes, se nós pegarmos as reservas técnicas, elas não são uma coisa que se constitui e que a seguradora pode usar livremente. Ela é uma reserva que é altamente regulada, tem muitas coisas que a seguradora não pode fazer com essa reserva, desde gravar com ônus reais ou garantias e uma série de restrições. Então, o que o contribuinte diz? Como que isso pode ser uma atividade empresarial e ainda ser tributado? Ou seja, você me regulamenta para então me tributar. Isso a gente entende que se insere muito na questão que está muito no debate eleitoral até da reforma tributária de uma maneira mais ampla, né? O que nós temos no Brasil? Nós temos toda uma gama de tributos incidentes, um sobre o outro, por muitas vezes. Só em âmbito federal a gente tem o PIS, a gente tem a COFINS, a gente tem o IOF, a gente tem a CIDES, a gente tem o imposto de renda, a gente tem a CSL. Tudo isso tornando o sistema mais complexo, mais burocrático, consumindo horas com cumprimento de obrigações acessórias, preenchimento de guias, além de onerar financeiramente, que é um caso bem peculiar dessa incidência que a Receita Federal quer fazer prevalecer sobre as reservas técnicas das seguradoras. O que se espera que possa vir com um novo governo e no Congresso, e com a presidência e com uma nova equipe econômica, seja no final desse ano, seja no começo do ano que vem? Uma reforma que desfaça essa situação de muitos tributos incidindo de maneira complexa e atrapalhando mesmo, sufocando o ambiente empresarial. No caso das seguradoras, isso é muito importante e tem até um aspecto estratégico, porque, como se sabe, isso acaba, querendo ou não, onerando todo mundo. O segurado vai acabar pagando um prêmio mais alto, ou ele vai optar por não fechar o seguro exatamente por ter um prêmio mais alto, por estar onerada a atividade pelo PIS e COFINS, ou seja, vai acabar caindo a taxa o número de segurados e o valor recebido pela seguradora, e no limite até a tributação percebida pela Receita Federal diante da queda da atividade econômica. Então, desamarrar, desburocratizar, simplificar e unificar os tributos é uma necessidade. E essa questão, essa briga do PIS e da COFINS sobre os rendimentos de reservas técnicas é só uma dentre as tantas outras discussões que acabam abarrotando aí o nosso sistema tributário. A respeito da incidência de PIS e COFINS sobre ganhos financeiros das seguradoras nas chamadas reservas técnicas, eu conversei com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Matheus Curioni. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite para essa conversa aqui na programação da Rádio Justiça. Até uma próxima. Eu que agradeço.